Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o André, estás no canal Águia e sintam-se em casa, sintam-se confortáveis e vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica. Portanto, vamos ter um jogo hoje às 16h30 no estádio João Paulo II, na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, contra o Lusitânia, uma equipa que lidera a Série C do Campeonato Nacional e, portanto, será um jogo de alto risco na medida em que é uma eliminatória. E, nesse sentido, o Benfica tem que encarar este adversário com o máximo rigor e seriedade. O ano passado, por esta altura, tivemos muitas dificuldades, também num jogo referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, também contra uma equipa do Campeonato Nacional, no caso do Caldas, e também num jogo fora. Empatamos uma bola no final dos 90 minutos, o jogo acabou por ter que ser decidido nos penaltis e tivemos uma vantagem de 5-3 nos penaltis e acabamos por passar a eliminatória, mas com muitas dificuldades e com uma exibição fraca. Desta vez não queremos que isso aconteça, desta vez queremos ter uma vitória bonita, uma vitória que permita a festa dos adeptos e uma vitória que permita e recompense não só os adeptos benfiquistas, como em especial os adeptos açorianos benfiquistas que vão se deslocar ao estádio e que vão ter a oportunidade de ver o Benfica em direto, ao vivo. Portanto, façam com que esses adeptos sintam orgulho da camisola que vocês representam e que todos nós representamos, que é a camisola benfiquista, e que vençam este jogo com uma boa margem, com uma margem bonita e com um futebol espetáculo. Nós já sabemos que temos aqui algumas ausências devido às seleções e devido a lesões, nomeadamente o Turbin, o Otamendi, o Bá, o Coxo, o Di Maria e o Neres. Portanto, temos aqui 6 ausências de 6 jogadores que normalmente são titulares e até têm muitos minutos durante a época. Por exemplo, o Otamendi tem sido um dos jogadores mais utilizados, o Coxo também, assim como o Di Maria, que é o desbloqueador de jogos do Benfica, é o jogador que marca normalmente os primeiros golos do Benfica. Portanto, temos aqui algumas ausências, mas isso não significa que os jogadores que vão entrar não tenham qualidade. Temos um plantel com cerca de 27 jogadores, todos eles já tiveram minutos de jogo e, portanto, todos eles estão preparados para este jogo. E devem-nos estar preparados para este jogo. Vamos ter aqui a oportunidade para alguns jogadores que têm tido menos minutos esta época. Vamos ter provavelmente o regresso de Samuel Soares à baliza. João Vítor, que teve um problema durante um treino, foi um jogador decisivo no jogo treino contra o Torrense, um jogo que houve há poucos dias. Portanto, creio que possa ter a sua oportunidade do lado direito, uma vez que o Bá está ausente, ou eventualmente pode entrar o Tomás Araújo, não sei, mas creio que possa ser o João Vítor. Podemos ter aqui também uma nova oportunidade para o Florentino e para o Chiquinho no meio campo. Eventualmente também o jovem jogador que joga a extremo no Benfica, que eu esqueci-me do nome, salvo erro, é Tiago Gouveia. Podemos ter também aqui uma oportunidade para o Guedes, que é um jogador que pode fazer um pouco o papel de Gonçalo Ramos na medida que é um jogador que também sabe defender e sabe ser um primeiro trinco. Mas por outro lado também temos o Arthur Cabral, que é um jogador que custou 20 milhões mais 5 e que tem que ter as suas oportunidades também. Portanto, eventualmente até podemos ter o Guedes e o Arthur Cabral a jogar, o Guedes como extremo e o Arthur Cabral como ponta de lança. Portanto, vamos ter aqui oportunidades para vários jogadores que têm tido poucos minutos e espero que esses jogadores aproveitem a oportunidade que vão ter. Porque se não aproveitarem uma oportunidade num jogo destes, num jogo fora, contra uma equipa do Campeonato Nacional, se não conseguirem brilhar neste jogo, não vão conseguir brilhar em mais jogo nenhum. Portanto, deem o vosso melhor. Eventualmente o relevado pode não ser o mais adequado, mas é o que há. E, portanto, dentro das circunstâncias que existem, é a realidade que têm pela frente. E encarem essa realidade da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é encarar este jogo com a responsabilidade de o ganhar. E para o ganhar tem que correr mais que o adversário e tem que se esforçar. Não basta aparecer com a camisola do Benfica. Tem que dar tudo em campo. E acho que é isso que os jogadores do Benfica vão fazer, porque o Roger Smith também não vai permitir que isso não aconteça. A equipa do Benfica vem de uma paragem de seleções, vai ter um jogo importante também na terça-feira e, portanto, eu acho que sim, que o Benfica deve rodar a equipa neste jogo contra a Taça de Portugal, porque se não ganharmos um jogo da Taça de Portugal do Campeonato Nacional com os suplentes, também não ganhamos mais nenhum jogo. Portanto, este jogo, mesmo sendo eliminar, para mim, é para rodar, até porque temos um jogo para a Liga dos Campeões contra a Real Sociedade já na terça-feira. De referir que o Benfica voou ontem para os Açores por volta das 10h30, era para voar às 21h30, mas o que acontece é que as condições climatéricas não o permitiram e a equipa arrancou apenas uma hora depois, o que significa uma hora de atraso em todo o processo, até no processo de deslocamento do aeroporto para o hotel, o que significa menos uma hora de descanso, mas não vai ser esse revés que vai fazer com que os jogadores do Benfica não ganhem esse jogo, nem se deverá desculpa. Portanto, apesar do revés que houve no voo, não significa
Que o Benfica não tenha que ganhar. Claro que tem que ganhar. Quanto à hora do jogo, também é importante esclarecer que será às 4h30. Porquê? Porque o Benfica tem que regressar a tempo e horas a Lisboa para ter tempo de descanso suficiente para o jogo de terça-feira. E, portanto, daí a hora, daí o jogo ser à tarde e não ser à noite, como normalmente a ditadura das televisões, da transmissão televisiva. As ditaduras da transmissão televisiva costumam ditar jogos, todos eles, à noite. E por essa medida, desta vez, isso não aconteceu ainda bem, para bem do futebol português, para o Benfica ter mais tempo de descanso e para os jogadores poderem regressar a tempo e horas a Lisboa. Bom, não sei qual a vossa expectativa contra este jogo. A minha expectativa é que o Benfica vença. A Taça de Portugal é um troféu bonito que eu quero que o Benfica ganhe. Para mim a prioridade é sempre a Liga dos Campeões e o campeonato. Taça de Portugal, pá, claro que quero que o Benfica ganhe, mas eu admito perfeitamente a rotação nestes jogos de Taça de Portugal e Taça da Liga, porque é um troféu que, se não ganhar, não fico triste, mas não fico demasiadamente triste. Quanto ao campeonato, se o Benfica perder, ou se não fizer uma boa Liga dos Campeões, aí já me chatei mais. Portanto, estes jogos é mesmo para pôr os jogadores menos rodados a jogar, tal como a Taça da Liga, e é um jogo que eu vou ter muito interesse em acompanhar para perceber em que medida é que jogadores como Artur Cabral, Gonçalo Guedes, Tiago Oveia, Florentino, Chiquinho, em que medida é que esses jogadores de facto estão prontos. Alguns deles sei que estão, outros têm que perceber se estão ou não fisicamente, para os compromissos que vamos ter daqui para a frente, que serão fortes. Teremos jogos dificílimos, Liga dos Campeões, vamos ter 2 jogos para a Liga dos Campeões, um em casa contra a Real Sociedade, outro fora, vamos ter o Sporting também, portanto temos adversários difíceis pela frente neste curto período de tempo até nova paragem. Portanto, nessa medida, é importante ter o máximo de jogadores possíveis com rotação e com minutos em campo. E é neste jogo que esses jogadores têm que ganhar esses minutos, é neste jogo contra o Lusitânia que esses jogadores têm que ganhar essa confiança. Temos que perceber que o Lusitânia vai querer fazer o jogo da vida deles. Eles têm perfeita noção que o Benfica é um clube que passa em Portugal, e não só em Portugal, como além fronteiras, nomeadamente nos países de expressão lusófona e também nos países de imigrantes como Suíça, Alemanha, França. E eles vão querer dar tudo, porque sabem que vão ter visibilidade e sabem que essa visibilidade pode significar um bom contrato profissional. Portanto, eles vão tentar fazer o jogo da vida deles. E não podemos levar este adversário de ânimo leve, temos que encarar com seriedade. E, nesse sentido, temos que perceber que não podemos deixar que estes jogadores façam história contra o Benfica. Podem fazer história contra outros adversários, mas não contra o Benfica. O Benfica quer manter a tradição de passar a terceira eliminatória, quer manter a tradição de ganhar a maior parte dos jogos, e para manter a tradição vamos querer ganhar. Não será história para nós vencer ao Lusitânia, será mais um dia no escritório, mas perder contra o Lusitânia seria história para o Lusitânia e história negativa para nós, e não queremos que isso aconteça. Portanto, máxima concentração, máximo empenho e máxima atitude para estes jogadores, que são profissionais também, tal como os jogadores da Primeira Liga. Hoje em dia o futebol já é diferente, já temos jogadores profissionais mesmo no Campeonato Nacional. Os jogos do Campeonato Nacional passam no Canal 11, em canal aberto, todos nós percebemos que há jogadores de qualidade e, portanto, não podemos, de certa forma, desmerecer estes jogadores e estas equipas só porque estão numa divisão inferior. Temos que encarar com a mesma determinação e com o mesmo empenho que se fosse outro jogo qualquer. Basicamente é esta a mensagem que eu queria passar. Sintam-se à vontade para comentar. O vosso comentário, como vocês sabem, é livre. Podem comentar aquilo que quiserem e bem vos apetecer, desde que não faltem ao respeito nem a mim, nem ao Benfica, nem a nenhum dos outros, nem faltem só ao respeito entre vocês próprios. Portanto, podem dizer aquilo que quiserem, até podem dizer uma asneira ou outra, se quiserem, que eu às vezes também digo aqui, portanto não sou exemplo nessa medida, mas não ofendam as pessoas. Às vezes dizer uma asneira não significa teres de ofender. Agora, se disseres diretamente a uma pessoa uma coisa desnecessária, isso já é ofensivo e às vezes até o próprio YouTube bloqueia. Portanto, e tirando isso, podem comentar aquilo que vocês quiserem, até porque eu não bloqueio comentários. Às vezes o YouTube é que bloqueia os comentários, filtra os comentários automaticamente. Eu nem sequer tenho esse poder. Tenho o poder, se quiser, de eliminar alguns comentários, mas não elimino. E aqueles que são eliminados é o YouTube que os elimina, não sou eu que os elimino. E portanto, basicamente é isso. Fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!